quando fala em músculo, né, a gente pensa nesse aqui, que é o músculo mesmo, que está ligado ao osso, que vai promover movimentação e tudo mais. Então, ele tem uma série de componentes aqui que a gente vai ver ao longo dessa aula, né? Mas, na verdade, o músculo não é só esse. Existem outros tipos de músculos. O músculo é importante para promover deslocamento, movimentação dos órgãos através de contrações. Os órgãos em movimento, a gente pensa em movimento como se fosse deslocamento, mas na verdade não é. Quando um músculo contrai ou relaxa, o órgão está movimentando, ele não está mudando de lugar. E aí também serve para promover o deslocamento do sangue. Nesses três casos aqui, tem-se a participação de tipos diferentes musculares. Então, por exemplo, músculo, estriado, esqueleto. Quem faz aquilo, então, quem promove o deslocamento do organismo é o músculo estriado esquelético. Quem movimenta os órgãos através de contrações seria aí pelo músculo liso. Promove o deslocamento do sangue através dos vasos, né? Pelo músculo estriado cardíaco. Então, aí de cara, a gente já tem tecidos musculares diferentes, tá? Mas que para que sejam classificados como musculares, eles têm que apresentar alguma coisa em comum. Então, apresentam origem mesodérmica, transforma uma célula, o mioblasto, então, ó, apresenta origem mesodérmica. Essas células da mesoderme vão se transformar em mioblasto, o mioblasto em miócito. O miócito é a própria célula muscular. O fato de ser alongada pode ser chamado de fibra muscular. Quando a gente observa ao microscópio, alguns miócitos têm um aspecto diferente. São tipos de células musculares. Então, algumas apresentam estrias transversais no citoplasma, enquanto outras não têm, né, ausência dessas estrias. Essas estrias têm a ver com são aquelas estrias da pele? Não, nada a ver. A gente está falando pelo microscópio, uma observação pelo microscópio. No primeiro caso, a gente tem aqui dois tipos de músculos estriados. Estria, quando observado ao microscópio, ele vai ser classificado como estriado. Ou cardíaco, não tiver, ele vai ser classificado como liso. Primeiro critério para a classificação dos músculos, tá? A presença ou ausência de estrias. E esse critério vai ser importante também, vai ter um outro critério, né, que vai diferenciar esses músculos, essas células musculares, que é a sua inervação. Isso vai fazer com que eles apresentem características diferentes de funcionamento. Então, por exemplo, o funcionamento de um músculo estriado esquelético é voluntário, né? O funcionamento do músculo liso, do músculo cardíaco, é involuntário. Okay? Então, eles vão apresentar características diferentes. Estriado cardíaco possui, né, é um núcleo só. Núcleo único, central e arredondado. Apresentam estrias, né? Ele é estriado. São células ramificadas e separadas por estruturas chamadas discos intercalares. Contém junções comunicantes que permitem a passagem de moléculas de uma célula para outra. Então, eles vão funcionar meio juntos. Bom, tem junções comunicantes em desmossomos, né, para manter essas células bem unidas, e outras estruturas também. Ok? Eles vão apresentar uma associação de retículo e túbulo T, chamados de díades para contração. E aí, o que acontece, então? Ó, o estriado cardíaco vai apresentar um núcleo único, central, fica no centro da célula e arredondado. Suas células são ramificadas e separadas por estruturas chamadas discos intercalares, que contêm junções comunicantes,
para manter a passagem rápida de moléculas, né? Os desmossomos para manter as células bem unidas, além de outras estruturas. O estriado cardíaco também tem as díades, que são formadas pelo retículo endoplasmático, chamado no músculo de retículo sarcoplasmático, e pelo túbulo T, para promover sua contração. Mas, enfim, são células bem ramificadas. Uma característica fisiológica, né, é que eles têm o cardíaco, né, a contração é involuntária e localização no coração. Não regeneram, tá? Ausência de capacidade de regeneração. Ou seja, teve um infarto, a célula muscular morreu, naquele local não vai aparecer outra célula muscular. Vai ser substituído por tecido fibroso, tecido conjuntivo denso, tá? O estriado esquelético apresenta vários núcleos dados e periféricos. Ele fica na periferia da célula, tá? As células são células delgadas, isso quer dizer, são fininhas e alongadas. Possuem estruturas chamadas de tríades, que são formadas pelo retículo, o túbulo T e o retículo para contração. Tá? Da mesma forma que no músculo cardíaco tem o túbulo T, que é uma invaginação da membrana plasmática próximo ao retículo, esse retículo passa pelo outro lado também. Então, ficam 3 estruturas quando visto ao microscópio. E ela vai ser importante para promover a contração. Essa contração é voluntária. Então, aonde tem esse músculo, onde você consegue contrair aí. Ok? E a sua regeneração, regeneram-se por células satélites. Quando ocorre uma lesão desse músculo, essas células se fundem e vira tudo uma célula só. O músculo liso é diferente, né? Ele tem núcleo único, central, ou seja, ele fica mais no meio da célula, e oval. As células são ovais também, células ovaladas, sem estrias. Então é liso. Mas tem filamentos de actina e miosina para fazer a contração normalmente. Essa contração, que é mais lenta e involuntária, encontrada, por exemplo, ao redor dos vasos sanguíneos, faz parte da parede dos vasos, da artéria, da veia, arteríolas e vênulas, das vísceras. As vísceras seriam os órgãos. Os órgãos possuem uma parte da parede do revestimento dele é de músculo liso. E quando contrai, pode causar dor, por exemplo, as cólicas intestinais, as cólicas menstruais, pode gerar dor, né? Mas pode não gerar também, por exemplo, a contração da musculatura do esôfago e do restante do trato gastrointestinal para poder fazer o peristaltismo, o deslocamento do alimento ao longo desse tubo, ok? Por exemplo, ó, essa imagem aqui, ó, mostra as diferenças que eu comentei com vocês agora. O músculo esquelético ele é alongado, os núcleos são achatados e periféricos. Quando faz um corte transversal nele, olha ele de frente, olha os núcleos achatados, tá vendo? Tá? A contração dele é forte, descontínua e voluntária. O cardíaco tem células ramificadas, também tem as estrias, né? Contração forte, rápida, contínua, mas involuntária. Olha, o núcleo já é central e único. Não tem aqui representados os discos intercalares. Talvez seja esse tracinho aqui, ou esses aqui, tá? Ah, não, tá aqui, ó. É isso mesmo, ó, viu? São esses tracinhos aqui. O músculo liso já tem um formato mais ovalado, a contração dele é fraca, lenta e involuntária. Tá bom? Então aqui os principais tipos de músculos. Agora, o músculo estriado esquelético tem essa característica aqui que é a seguinte, ele se organiza, ele vai se organizando em grupos. E esses grupos são envolvidos por tecido conjuntivo. Tecido conjuntivo que a gente já estudou em outra aulinha. Então, por exemplo, o epimísio envolve o músculo todo. Ele é de tecido conjuntivo denso. O que é um tecido conjuntivo denso? Tem muito colágeno.
colagenoso, quer dizer, o oso significa tem muito, né? Muito colágeno nele. Então, ele é bem resistente, tá? O perimísio não envolve o músculo todo. Observe que o perimísio vai envolver vários feixes de músculo. E o endomísio vai envolver a célula individualmente. Ele é de tecido conjuntivo frouxo. É outro tipo de tecido. Então, o primeiro envolve todo o músculo. O segundo envolve cada feixe de músculo. A gente pode entender como feixe sendo um grupo de músculo ou de células musculares. E o tecido conjuntivo frouxo endomísio envolve a célula individualmente. Bom, mas para que acontece isso? Bom, o músculo é uma célula especializada em contrair e relaxar, né? Então, esse envolvimento é para manter essas células bem unidas e evitar que o tecido seja lesado, seja rompido. E, além disso, como vocês podem observar aqui, tem estruturas aqui azulzinhas e vermelhinhas, né, que representam os vasos sanguíneos e os nervos. Então, esses tecidos conjuntivos que envolvem o músculo esquelético, na verdade, eles promovem, além dessa proteção, eles promovem a nutrição e a vascularização do músculo. Esses tecidos conjuntivos promovem compactação e a nutrição. Aí a gente entende como vascularização e inervação desse tecido. Muito bem, muito bem. Alguma dúvida aí, galera? Bom, e aí, pessoal, é o seguinte, quando a gente observa esses músculos ao microscópio, a gente observa a presença de estrias. O que são essas estrias? Olha que bacana aqui. Olha só as estrias aqui. Quando visto ao microscópio, a gente encontra essas estrias. As estrias musculares correspondem a sequências de sarcômeros. O que é sarcômero? Ele é definido como uma unidade contrátil de um músculo, né? A gente está falando de célula muscular. Unidade contrátil do músculo. Então, quer dizer que é o sarcômero que faz a contração acontecer. E aí, quando a gente observa ao microscópio eletrônico, no caso, a gente vê que o sarcômero apresenta os seguintes componentes. Olha aqui, ele tem uma região que é chamada banda A, outra região que é chamada banda I, né? Banda A e banda I, e eles são delimitados pelas linhas Z. Então, olha a definição. Cada sarcômero é delimitado por duas linhas Z, entre as quais são encontradas duas metades de bandas I, e entre elas uma banda A. Olha só, banda I, não é carnaval não, tá? Banda I do lado, banda I do outro, né? E entre elas uma banda A, tá? Representada aqui. Dentro da banda A tem uma outra região chamada zona ou linha H. E daí? É importante você saber os componentes de cada uma delas e, além dos componentes, reconhecer quando o músculo está contraído e quando ele está relaxado. Vou te mostrar isso aqui. Então, os componentes eu acabei falando para você, olha só. Então, tem banda I, banda A, zona H. Pode ser também chamado de linha H, dependendo do livro que se usa. A banda I é formada só por filamentos de actina. A banda A é formada por miosina e actina. E a zona H, ou linha H, é formada só por miosina. Observe, então, que quando o músculo está relaxado, a gente encontra a presença dessa linha H no meio do sarcômero. Quando ele está contraído, essa linha H diminui de tamanho. Tá vendo? Então, observando a imagem do músculo,
a gente sabe falar se ele está contraído ou relaxado. Vou colocar isso também como uma observação. O músculo contraído não apresenta a zona H. Ou ela está diminuída, né? É um indicativo para a gente de que o músculo está contraído, tá? Então, quando se coloca assim, um sarcômero, que é isso tudo, o sarcômero é isso tudo, vai daqui de uma linha Z até a outra linha Z. Então, ele é duas metades de banda I, entre elas uma banda A e dentro dela uma zona H. Quando a gente coloca um sarcômetro do lado do outro, do lado do outro, do lado do outro, vira uma estria. Cadê a estria? Aqui, ó. Vira essas estrias aqui. Tá? Então, isso que é as estrias. Um sarcômero do lado do outro. Legal? Muito bem. Ó. As estrias musculares estão tanto no músculo estriado esquelético quanto no cardíaco, correspondem a sequências de sarcômeros. O músculo liso tem filamento de actina e miosina, mas ele não tem organizado como sarcômeros. Combinado, galera? É isso? Alguma dúvida? Beleza, beleza. Não, fechou. Próxima aulinha, então, a gente continua. Valeu?